O que você precisa revisar de mais básico para a natureza? Ou seja, aquilo que não tem como você ir para a prova agora do segundo dia sem dar uma olhada, sem dar uma revisada. Para revisar essa semana, você precisa utilizar uma técnica, uma estratégia chamada PRD. Eu vou explicar como que funciona essa estratégia aqui nesse vídeo e vou te falar também quais assuntos você tem que revisar, tanto em biologia, química e física. E se vocês gostarem, eu faço um vídeo desse também para matemática. A estratégia PRD consiste em 3 pilares da revisão: prioridade, recorrência e dificuldade. Para você decidir o que você vai revisar, você precisa começar priorizando os assuntos que você já estudou, porque como o nome já diz, é revisão. O erro que os alunos cometem é pegar essa semana pré-ENEM para tentar aprender tudo que eles não estudaram ao longo do ano, e essa não é a melhor estratégia. Você precisa garantir primeiro aquilo que você já estudou, fortificar os assuntos que você tem talvez uma certa dificuldade, ou seja, são as lacunas, e se sobrar tempo, aí sim você vai ver algumas aulas, aulões, resoluções de assuntos que você ainda não estudou para ver se você tem uma chance de acertar algumas questões a mais na prova ali do domingo. Mas a prioridade principal e inicial é de assuntos que você já viu. Se você entende a questão da prioridade, você pode ir para a segunda regra da estratégia PRD para revisão, que é a recorrência. Ou seja, você não vai revisar tudo, não tem como revisar tudo. No máximo, claro, você vai pegar a prova antiga do Enem, seguindo a linha de você fazer uma prova do Enem, pegar as questões que errou e revisar. Só que a prova do Enem não revisa tudo. Ela revisa alguns tópicos de alguns assuntos. Por exemplo, vai cair lá na sua prova do Enem de natureza, do Enem 2022 que você está fazendo, 2 questões de ecologia. Cara, são 2 questões de ecologia, não vai cair tudo. Ou vai ser uma questão de ciclo biogeoquímico, mas vai ser do nitrogênio. E ali não vai revisar carbono, não vai revisar o ciclo da água. Vai cair uma questão de genética. E essa questão de genética vai ser sobre heredograma. Mas não vai ser sobre primeira lei de Mendel, sistema BO, segunda lei de Mendel. A ideia da revisão, também para segundo dia, é você decidir a revisão através da recorrência. Ou seja, o que sempre vem aparecendo na prova do Enem, qual o padrão de cobrança. Porque você precisa dar uma passada geral, pelo menos nos top 3, top 5 assuntos de cada uma das disciplinas desse domingo. Então agora é o momento que eu quero que você simplesmente faça print, escreva, digite, ou alguém coloque nos comentários depois para você ler, sobre os top 5 assuntos que eu considero essenciais e básicos para a prova de natureza. Biologia tem 5 que dominam. Ecologia, você precisa fazer uma revisão geral de ecologia e você consegue fazer uma revisão geral dentro de 1 hora, tá? Não leva muito tempo para revisar toda a ecologia, porque não é aprender, é fazer uma revisão sobre os tópicos mais importantes da ecologia. O segundo assunto de biologia seria citologia. O terceiro assunto mais importante, na minha opinião, seria genética. O quarto assunto mais importante seria botânica. E o quinto assunto mais importante, aí eu acho que empata: fisiologia ou a microbiologia, e pegando as questões de doenças ali. Fisiologia é um pouco particular, por quê? Porque fisiologia é extensa e no Enem geralmente tem um padrão de cobrança ali de cair mais questões de fisiologia digestória, assim, mas é difícil de prever qual área da fisiologia vai cair. Mas eu acho que vale a pena revisar, porque eu sei que provavelmente vai cair uma questão de fisiologia na prova desse ano. Em física, tem 5 principais assuntos, mas depende muito da sua base, então se você não estudou muito, foca em 3. Quais são os 5 principais assuntos de física? Primeiro deles, ondulatória e acústica, essencial, tem que revisar os fenômenos da ondulatória, né, em geral, é o assunto mais fácil ali da prova do Enem para física e que você precisa revisar como primeiro momento ali, né, de recorrência. O segundo com maior recorrência é a termologia, então são os 2 principais conteúdos teóricos, ondulatória e termologia. O terceiro é a parte de eletrodinâmica, pegando ali a eletricidade. Esses são os 3 campeões que eu considero essenciais. Com eles você já acerta metade da prova de física. Eu já pararia nessa revisão desses 3 assuntos e focaria depois mais biologia e química, pararia nesses 3. Se você é um aluno que quer mais acertos, quer fazer 35 natureza, 40 natureza, aí você tem que revisar também cinemática e as leis de Newton. São os top 5: ondulatória, termologia, eletricidade, cinemática e leis de Newton. Os 5 campeões de física aí. Com isso aí, cara, das 15 questões de física, 8, 9 vão ser esses assuntos. O top 5 de química é difícil, porque obviamente você deve saber que a química é dividida em química geral, química orgânica e físico-química. E tem também a parte da química ambiental. Dentro desses macros, né, então dentro da química geral a gente tem vários assuntos. Dentro da química orgânica tem vários assuntos, então fica difícil fazer a revisão. Então eu separaria da seguinte forma: você separaria como principal tópico química geral e revisaria na química geral atomística e estequiometria. Depois disso, na química, eu revisaria a parte de soluções e funções inorgânicas, que é um gap entre a química geral e a
físico-química. Então, no meio disso fica soluções e funções inorgânicas. O terceiro campeão entraria, então, na físico-química, tiraria um momento para revisar físico-química. E aí tem 3 tópicos importantes da físico-química para revisar: termoquímica, cinética química e eletroquímica. O quarto assunto, ou macro assunto, campeão da química, é a química orgânica, que na minha opinião é a mais importante para assuntos, é a que mais cai na prova do Enem, química orgânica. E eu revisaria principalmente classificação de carbonos, reações orgânicas e polímeros. Para fechar, um tópico básico aqui que quem estudou ecologia consegue matar muito na química é a parte de química ambiental, né? Então, aquecimento global e etc. Essa parte da química é complicada, tá? Se você não tem um bom domínio da química, minha dica é: foca em revisar a química ambiental, a química orgânica e a química geral. Não perde tempo com físico-química porque ela é difícil, tem muitos cálculos e aluno que não tem um bom domínio em química geralmente não tem chance de acertar essas questões de físico-química. Você entendeu então o padrão dos 2 primeiros pilares da técnica PRD, que é prioridade, recorrência, e falta o terceiro, que é dificuldade. A sua revisão ela tem que ser guiada pela dificuldade. Agora é hora de você trabalhar naquilo que você está tendo dificuldade. Se biologia é uma matéria que você domina e que tem facilidade, não gasta todas as suas horas essa semana só revisando biologia, porque você tem que tentar aumentar alguns acertos para ser aprovado. Talvez você não foi tão bem no primeiro dia e agora o segundo dia é o dia para salvar. E talvez você tenha mais dificuldade na química e na física. Então dedica essas revisões com maior intensidade na química e na física, porque biologia você já vai bem. Você só não vai bem se cair uma questão impossível e que, independente da sua revisão, talvez você nem vai acertar mesmo. Então foca agora na dificuldade. Revisa aquilo que você está tendo dificuldade. Prioriza isso. Prioridade, recorrência e dificuldade. E com isso a aprovação está na sua mão. Esse vídeo é fera e por isso eu quero que você deixe um like e se inscreva no meu canal para estar acompanhando aí. E se gostou, deixa um comentário também para eu saber que você assistiu até o final. Fechado? Vamos juntos e tem mais vídeos aí no canal para sair essa semana. Fechado? Valeu, até a próxima.